Hoje eu preciso dividir com vocês uma situação que eu achei muito engraçada e que tem a ver com o vídeo de ontem, né? Porque ontem eu fiz um vídeo aqui respondendo algumas afirmações feitas pelo Frederico Crepe, e aí ele puxou um dos tópicos do vídeo de ontem e levou para o X. E aí eu quero ler o que ele publicou lá para a gente entender algumas coisas e a confusão que as pessoas fazem quando não conhecem esse assunto, né? Então, assim, é normal que quem nunca tenha se dedicado a ler sobre certos tópicos, sobre certos assuntos, como lógica informal, por exemplo, falácias lógicas, se confunda com essas coisas. Mas é um pouco, como eu falei, engraçado você ver alguém que é do campo da filosofia vir tentar dar uma lacrada no X e errar o alvo feio. Então, eu quero ler para vocês o que o Crepe publicou e depois a gente vai entender um pouquinho mais sobre falácias lógicas e sobre a tal falácia de apelo à autoridade, que é muito mal compreendida. Eu já falei sobre isso aqui dezenas de vezes no canal, dezenas mesmo assim. Eu não tenho nenhum problema de voltar aqui e repetir o que eu já falei ou explicar sobre uma nova perspectiva, mas esse aqui é um caso exemplar de alguém que, para contestar uma falácia, entre aspas, usa uma falácia. Vamos ver aqui juntos o que o Crepe publicou e depois entender por que é um problema o que ele compartilhou aqui. Diz o seguinte aqui. Esse aqui, ele está respondendo ao que eu falei ontem, sobre como apelo à autoridade não é necessariamente uma falácia lógica, e geralmente não é uma falácia lógica, mas vamos ouvir aqui o que ele disse, né? Esse aqui é um trecho do Guia das Falácias Lógicas do Stephen Dawes. Como vocês podem ver, há uma descrição da falácia do apelo à autoridade, presente em outras obras também. Como é que pode o Henry Bugalho falar que isso não existe e que não é uma discussão? Daí ele colocou o texto aqui. Primeiro que o nome do Dawes está errado, aqui é Downes, né? É Stephen Downes, e ele não é um lógico, ele não trabalha com isso. O que o Frederico tentou fazer aqui, para contestar, né, para contestar o que eu estava dizendo, é usar o apelo à autoridade, ou seja, para dizer que eu estava errado, ele vai e apela para uma autoridade. Assim. Então, assim, para você ver como é intuitivo o negócio, né? Para você ver como que é quase natural. A gente, quando quer defender uma ideia, quer defender uma posição, a gente tende a recorrer a autoridades porque é assim que se constrói o conhecimento. A gente tende a montar, né, a nossa percepção sobre o mundo a partir de autoridades relevantes que nos levam um passo adiante. Então, assim, para tentar justificar que eu estava errado sobre a falácia de apelo à autoridade ontem, o que ele faz aqui é apelar para uma autoridade. Ou seja, apelo à autoridade não apenas não é uma falácia lógica necessariamente, como é válido você apelar para a autoridade, como tentou fazer o Crepe aqui. E daí ele cita o Downes, dizendo o seguinte: apelo à autoridade, argumentum ad verecundiam, ainda que às vezes seja apropriado citar uma autoridade para suportar uma opinião, a maioria das vezes não é. O apelo à autoridade é especialmente impróprio se uma pessoa não está qualificada para ter uma opinião de perito no assunto. 2. Não há acordo entre os peritos do campo em questão. 3. A autoridade não pode, por algum motivo, ser levada a sério porque estava brincando, estava ébria ou por qualquer outro motivo. E, na verdade, ele faz aqui a ressalva, né? No próprio texto que o Crepe menciona aqui, ele diz, né? Ou seja, se a autoridade não for uma autoridade, nesse caso é uma falácia. Mas se a autoridade for de fato uma autoridade, isso não é falacioso. E aí, como eu falei, o que ele cita aqui, né, esse autor que ele cita, não é uma referência nesse assunto. Então, assim, é um autor, sei lá, terciário, eu nunca nem ouvi falar do Downes até ele publicar isso, né? Mas tem muitos autores que trabalham com esse tópico, alguns que trabalham especificamente com ad verecundiam, e a gente pode entender aqui o que os autores relevantes nesse campo estão falando. Por exemplo, eu não sou autoridade em falácias lógicas, embora tenha escrito um livro sobre isso, que foi esse aqui, né, publicado pela Planeta, tenha escrito um livro sobre isso, as autoridades estão no final do livro nas referências. Eu estou citando autoridades no campo das falácias lógicas para justificar aquilo que estou dizendo. Eu não sou autoridade, embora algumas pessoas entendam que eu seja e citem esse livro academicamente. Mas, por exemplo, eu falei aqui sobre falácia de apelo à autoridade nesse livro. Eu quero ler para vocês o capítulo, é curtinho, e depois a gente vai ver o que os outros autores falam sobre isso. As autoridades, de fato, né, sobre isso falam. Então diz o seguinte aqui, o que seria apelo à autoridade. Então diz o seguinte, a sessão se chama Você sabe com quem está falando? Um dos recursos mais irritantes em uma discussão é quando alguém tenta encerrá-la com uma carteirada, com o uso de você sabe com quem está falando. Embora recorrer à autoridade não seja exatamente uma falácia lógica, certamente é um modo muito fraco para sustentar um argumento. Mais pro final do vídeo eu vou falar aqui um pouquinho sobre isso, porque foi uma coisa bem interessante que eu descobri recentemente e eu quero dividir com vocês a minha percepção sobre esse assunto, né? E aí aqui eu estou citando um autor, que é o Edwin Coleman. Vai mais longe, né? Aqui tem o estudo dele no fim do livro, né? Que eu tenho aqui referência.
O Coleman vai mais longe, a ponto de afirmar que apelo à autoridade nem sequer é uma falácia lógica, enquanto Mott Mizari insiste que, embora não seja necessariamente falacioso, este é um recurso fraco e insuficiente para sustentar um argumento. Douglas Walton e Marcin Kozov propõem 6 questões críticas de modo a avaliar a relevância de uma autoridade. Prossigamos aqui. Qualquer aluno universitário sabe que em um trabalho acadêmico, suas posições devem ser, sempre que possível, embasadas em referências conceituadas. Mas citações não são a base de uma argumentação, e sim um apoio. A base deve ser sempre a solidez do próprio argumento, sua estrutura e se as premissas correspondem à realidade. E aí, prossigamos aqui mais adiante, né? Se uma autoridade deve ser considerada realmente como uma autoridade em seu campo, aí adentramos outra dimensão que vai até além das provas e da veracidade, mas que passa também pelo consenso entre os especialistas de determinada área, bem como o grau de aceitação de certa tese. Daí aqui tem uma citação, né? John Goodwin a questiona justamente como se dá o reconhecimento de quem é uma autoridade relevante. Já Sebastiano Lome aborda o aspecto de relevância. É sempre bom lembrar, é claro, que cientistas e experts também erram e que a comunidade de referência também pode ser reticente e demorar muito tempo para aceitar um avanço disruptivo. Há instituições muito mais cristalizadas do que outras. Por exemplo, a Igreja Católica só reconheceu as conclusões de Galileu em 1992, quase 360 anos após o processo que o astrônomo sofreu pela Inquisição, que o forçou a recuar em sua tese heliocêntrica e defender oficialmente que a Terra seria o centro do universo. Por isso, ante das autoridades, sempre é preciso se curvar à força das evidências. Mesmo não sendo necessariamente uma falácia lógica, o apelo à autoridade, argumento ad verecundiam, pode ser considerado como tal em alguns casos específicos. Um deles é chamado de apelo à autoridade irrelevante, que é quando se utiliza uma falsa autoridade para tentar fundamentar o seu argumento. Daí aqui no final, né, tem a estrutura de como se dá aqui a falácia de autoridade, né, de apelo à autoridade. A pessoa afirma que X é verdadeiro, a pessoa A é uma autoridade do campo relacionado a X, logo devemos acreditar que X é verdadeiro. O problema dessa falácia aqui, o que seria falácia, é quando a pessoa não é uma autoridade. Ou seja, ela é uma referência, vamos supor, em algum campo específico, e daí tenta falar sobre outro campo que não é o campo de especialidade dela. Ou seja, ela não é uma referência, ela não é uma autoridade naquele assunto. Ou, por exemplo, alguém dizer assim, não tem lá uma questão de história, está rolando alguma discussão sobre história, e alguém vem e diz, mas eu sou historiador. Ou seja, como se o fato de o cara ser historiador, como outras milhares, dezenas de milhares de pessoas no Brasil, como se o fato de ele ter uma graduação fosse um critério de autoridade. Ele não é uma autoridade. Autoridade são os historiadores que ele cita nos seus trabalhos acadêmicos. Ou seja, sei lá, Hobsbawm, ou seja, sei lá, Heródoto, né? Embora seja uma autoridade da antiguidade que não é usada como referência de veracidade, mas sei lá, Sheila Fitzpatrick, e assim por diante. Então, assim, você vai citar algum autor que é uma referência, esse sim é uma autoridade, para justificar sua posição. Então, assim, vamos aqui às autoridades, porque eu não sou uma autoridade em falácias lógicas, embora tenha estudado bastante sobre isso, né? Eu quero começar aqui com o livro do Hamblin. O Hamblin, ele foi o autor de referência sobre esse assunto durante muitas décadas. Ele só começou a ser questionado, talvez, sei lá, de uns 25, 30 anos para cá, mas ele foi durante muito tempo, de fato, a referência sobre falácias lógicas. Esse é um livro aqui, Fallacies, que é só sobre isso, né? E aí você tem um capítulo aqui, uma seção aqui, na página 42 dessa edição, que é uma edição da Methuen, que é sobre ad verecundiam. Daí ele fala sobre isso, né? Cadê aqui? Sobre a autoridade, e daí ele diz o seguinte. Uma vez mais, é porque o Hamblin ele vai mostrando como muitas falácias, elas nem sempre são falaciosas, né? Mas ele diz o seguinte, que olha, mais uma vez, nós descobrimos que essa espécie de argumento não é claramente falacioso. Daí o que ele explica é que o problema é quando, de fato, que eu falei ali, quando a autoridade realmente não é uma autoridade no assunto. Vamos pro Douglas Walton, que essa é a grande referência contemporânea, embora já tenha falecido, mas ele é a grande referência contemporânea. Tem vários livros dele no qual ele fala sobre isso. Tem isso aqui, que é um manual, né, de fundamentos da argumentação crítica. Tem isso aqui, o lugar da emoção num argumento. Que mais? Tem outro texto aqui que é ônus da prova, presunção e argumentação, que é mais voltado para a questão jurídica. Em todos esses livros ele aborda a questão do apelo à autoridade, que ele chama de apelo a uma opinião de um expert. E aí ele tem aqui, nesse livro aqui, que é nesse manual, ele tem aqui uma parte só sobre isso, e ele diz o seguinte aqui, né? Ele estabelece 6 perguntas que você tem que fazer para você descobrir se a autoridade é realmente relevante ou não. Primeiro, a questão sobre a expertise, né, da autoridade. Qual é a credibilidade do expert
como uma fonte de expertise. 2. O campo em questão. O expert, ele é de fato um especialista no campo que está sendo debatido? 3. A questão da opinião. O que o expert afirma que está relacionado ao tópico em debate? 4. Questão da confiabilidade. O expert é pessoalmente confiável como uma fonte? O 5, questão de consistência. A afirmação feita pelo expert, ela é consistente com o que os outros experts afirmam? Por fim, a última questão é a evidência de suporte. A afirmação do expert é baseado em evidência? Se você consegue responder essas 6 perguntas e você chegar à conclusão de que o expert de fato é um expert no assunto, de que aquilo que ele diz está de acordo com o que outros experts na área estão falando, de que aquilo ali é verdadeiro e baseado em evidências, é claro que a opinião de um expert, é claro que a opinião de uma autoridade tem validade. Então, assim, não é falacioso. E aí você vai para outros autores, né? Por exemplo, isso aqui, que é Attacking Faulty Reasoning, do Dahmer, também outra referência, e ele fala sobre isso aqui. Não há nada de inapropriado em apelar ao julgamento de autoridades qualificadas em um campo de conhecimento, como modo de apoiar alguma alegação particular relacionada àquele campo. E mais uma vez afirma, né, que o problema é que a autoridade não seja uma autoridade, ou, por exemplo, você falar, né, estudos. Estudos dizem, quais estudos? Me apresente quais são os estudos que estão falando sobre esse assunto aqui. Então fica uma coisa meio vaga, né? Além de outros autores, né, por exemplo, tem esse aqui também, Las Trampas de Circe, da Borda Solana, que fala sobre isso, e ela vai na linha do Hamblin, vai na linha do Walton também, e do Engel, With Good Reason, que também vai nesse sentido. Ou seja, você tem muitas referências, inclusive a própria referência mencionada pelo Krepp vai nesse sentido. Não é uma falácia necessariamente, ali ele fala que na maioria dos casos mas também teria que trazer evidência de suporte. Em qual a maioria dos casos, né? Só uma observação, né? Porque assim, quando a gente fala de lógica informal, que é esse caso, né, que é quando você faz afirmações que partem de casos particulares para tentar extrair uma regra geral, a gente fala aqui de um grau de probabilidade, que pode ser alto ou baixo. E quando a gente fala de lógica informal, a gente está falando de proposições, né, de afirmações, premissas e conclusões que tentam representar de maneira veraz o mundo, né? Se trata de veracidade. Quando a gente fala de retórica, e aí é um outro campo, que está relacionado com a lógica de maneira bastante direta, quando a gente fala de retórica, não tem a ver com veracidade, tem a ver com persuasão, é de você convencer as pessoas de alguma coisa. A retórica também usa da lógica como um dos seus elementos de expressão. Então, assim, você tem 3 elementos básicos, que é aquilo que você diz, ou seja, a lógica, é como você expressa suas ideias, como você defende suas ideias, e isso pode se calcar sobre inferências lógicas, como você se expressa, que tem a ver com o gestual, tem a ver com a emoção que se transmite, tem a ver com o tom de voz, tem a ver com vários elementos paratextuais, e por fim, quem você é. Se você é uma autoridade no seu campo, ou se você é uma pessoa que tem reputação, alguém reconhecido, alguém respeitado, aquilo que você diz vai ter um peso muito maior do que de outra pessoa. E aqui entra, inclusive, a ideia de autoridade. Então vamos supor que você tem uma questão, né? Alguma questão sobre a economia do Brasil. É óbvio, me parece óbvio para qualquer pessoa razoável, que você vai confiar muito mais na fala de um economista, que vai, sei lá, dar uma entrevista na Globo News, por exemplo, sobre o tema de economia, do que você vai confiar num motorista de Uber, por exemplo. Me parece óbvio isso, a não ser que o motorista de Uber seja um economista também, mas ainda assim você vai dar mais crédito àquele economista que parece mais bem sucedido do que o outro. E aí, um debate sobre religiosidade. Você vai dar muito mais atenção e muito mais valor ao que um padre católico está falando sobre o assunto de religiosidade do que você daria para um contador. Então, assim, aí tem a questão de você respeitar quem está falando. E isso tem a ver com retórica. Retórica não é uma ciência, é uma arte. Então, assim, como uma forma de arte, o modo como você vai se comunicar vai atingir certos grupos de maneira muito mais eficaz do que outros grupos, até porque não existe audiência universal. Então, assim, quem me acompanha aqui tende a aceitar aquilo que eu digo porque tem uma série de fatores que ela considera. Alguma afinidade comigo, porque compartilha as mesmas ideias, porque confia naquilo que eu digo. Ou seja, há uma série de critérios que você pode adotar para confiar em alguém. Pode ser que uma outra pessoa, ouça o que eu estou falando aqui, não confie em nada do que eu estou falando. Os bolsonaristas, por exemplo, quando eu publico coisas, né, quando eu publico algum artigo, alguma coisa assim, eles vêm no ato criticar dizendo que eu estou mentindo, que é falsidade, que aquilo não existiu. Ou seja, não existe a ideia de audiência universal. Cada grupo vai aceitar como relevante certos indivíduos a partir de alguns critérios. Isso vai além da lógica, isso vai além da lógica informal, isso vai além da veracidade. A pessoa pode mentir e ela aparecer ainda para aquele grupo como, crível, como uma pessoa confiável. Mas pensar, por exemplo, como eu falei, nos gurus da extrema-direita. Você tinha figuras lá como Olavo de Carvalho que falavam as maiores bizarrices, os maiores delírios, e ele era considerado como confiável pelas pessoas por causa elas compartilhavam daquele universo, compartilhavam das mesmas ideias, compartilhavam dos mesmos inimigos dele.
e assim por diante. Então, a lógica é um dos elementos de confiabilidade, a lógica é um dos elementos daquilo que você transmite e comunica para as pessoas. E aí, só para concluir esse vídeo aqui, eu quero comentar uma situação que aconteceu durante o mestrado, né? Uma das disciplinas do mestrado de retórica foi sobre lógica informal. Então, assim, foi um semestre lá, e quando eu vi que ia ter essa disciplina, eu falei, que saco, né? Eu vou passar 6 meses tendo que ficar revisando aquilo que eu já sei, aquilo que eu já estudei, aquilo que eu já conheço, que saco. E no fim das contas foi bem surpreendente, eu aprendi muita coisa que eu não tinha a menor ideia. E aí, quando chegou na parte das falácias lógicas, entrou numa questão que eu havia me, tangenciado, eu havia me incomodado, mas eu não tinha pensado muito sobre isso. Que foi um ponto no qual ele falou assim, olha, certas estruturas argumentativas, certas estruturas lógicas, elas vão ser falaciosas ou não, dependendo da circunstância, dependendo do contexto. Então, por exemplo, pela autoridade, dependendo do contexto, vai ser falacioso ou não. A mesma afirmação ela pode ser, aceita e válida no contexto e não ser aceita e inválida em outro. Por exemplo, você dizer, né, que isso aqui quem disse foi, o Marx. Se só jogar uma afirmação como essa, só jogar um argumento que seja baseado nisso, dificilmente vai ser um argumento válido. Dificilmente vai ser convincente para alguém. Você pode usar esse argumento aqui, né, o Marx afirmou isso na obra tal, como um dos muitos elementos para você ir somando numa construção de uma tese, porque as ideias que a gente defende, elas geralmente não são isoladas num único argumento. A gente apresenta um argumento, apresenta outro argumento, a gente vai somando esses argumentos e isso vai reforçando a ideia que a gente defende. Então o apelo à autoridade, geralmente ele é um dos argumentos utilizados para defender uma tese, do mesmo modo como você faz num trabalho acadêmico. Quando você defende uma ideia no trabalho acadêmico, você usa a referência, você usa a autoridade como um dos embasamentos para você defender aquilo que você quer dizer. Você vai recorrer a outras fontes, vai recorrer a dados, vai recorrer a, evidências, vai recorrer a outras autoridades para tentar reforçar a sua tese de modo que ela seja mais robusta. Então, raramente você vai usar, como eu falei, de maneira isolada o apelo à autoridade. Você vai usar como um elemento adicional, como um suporte para outros argumentos e aí, desse modo, reforçar a sua tese. Então, o que aconteceu ontem, nessa publicação do CREP, me pareceu aquele movimento que é muito comum você observar nas redes sociais, de uma pessoa que nunca pensou sobre esse assunto antes, nunca estudou isso antes, nunca se debruçou um segundo sobre isso antes, mas quando confrontado nesse tópico, correu para a internet, correu para o Google, e o primeiro resultado que ele obteve, ele jogou lá na rede social. Ou seja, ele nunca parou para pensar sobre isso, ele nunca refletiu sobre esse assunto, ele nunca leu nenhuma dessas referências, de fato referências, com autoridade sobre esse assunto, para poder emitir uma opinião sobre isso. Ele só quer retrucar, ele só quer provar que ele está certo, quando na verdade não está, né? Então, se não está. É claro que há um debate, né, sobre quão eficaz é ou não o apelo à autoridade, mas como você observou aqui, todos esses autores, né, esses autores de referência, o Hamblin, por exemplo, que é, o autor mais utilizado, que é um dos pontos de debate desses autores contemporâneos sobre argumentação, sobre lógica informal. Gente, não há dúvida. Não só é uma prática legítima na argumentação, como o próprio CREP faz isso ao tentar confrontar o que eu estou falando. Ou seja, ele vai recorrer a uma autoridade. Primeiro ato que ele faz é recorrer a uma autoridade, porque é isso que a gente é treinado a fazer. É isso que a gente aprende na escola, é isso que a gente aprende na universidade. Isso, inclusive, é um viés cognitivo nosso humano, né? De confiar em figuras de autoridade, de confiar na tradição, de confiar, em quem tem posições mais elevadas na sociedade. Isso desde, dos povos primitivos. Essa questão, né, de que um argumento pode ser falacioso ou não, dependendo do contexto, já veio me incomodado quando eu fui escrever o livro sobre falácias, né? Porque as listas sobre falácias são gigantescas, são centenas de falácias existentes. E chegou um ponto que eu pensei, gente, mas tudo é falacioso, não tem nenhum argumento que não seja falacioso, tudo que a gente disser pode ser considerado como uma falácia de algum modo ou de outro. No fim das contas, até que pode. Mas como eu falei no começo, esse é um assunto que me ocupou bastante. Embora eu não seja uma autoridade nisso, eu estudei muito esse assunto, né? Então, foram anos dedicados a isso. Tem um livro sobre esse assunto, né? Na verdade, 2, né? Tem esse aqui sobre falácias lógicas e tem um outro sobre argumentação também, que está na Amazon agora, que é 20 táticas para você arrasar nos debates, no qual eu mostro algumas dessas falácias lógicas, mas mais do que falácias, né? O modo como elas são usadas de maneira maliciosa. Então, são recursos retóricos que as pessoas utilizam para manipular o debate e manipular a audiência também. Então, é mais do que lógica informal nesse livro mais recente, mas tem a ver com retórica, que é um outro campo, um campo mais amplo do que da lógica informal. A lógica informal pode ser um dos campos no interior da retórica, mas é um campo mais amplo
amplo e que une outros elementos que são além da mera argumentação. Mas é um assunto que eu adoro e eu poderia passar horas falando sobre isso aqui com vocês. Bem, eu vou deixar na referência aqui todos esses livros que eu mencionei, para quem quiser conhecer. Alguns deles são clássicos no assunto, então assim, você vai lá, pode confiar, porque são textos de referência, não é, sabe, extraído ali de um blog qualquer, de um site qualquer que eu fui procurar na internet. Aqui são os livros que são estudados nesse campo, então tem vários, tem dezenas de artigos importantes sobre isso também, vale procurar. Vou deixar no comentário fixado esses livros aqui, vá lá, confira. Um forte abraço para você, se cuide por aí, se torne um membro do canal para dar uma força, confira na Amazon meu livro sobre falácias lógicas. Bem, é sobre retórica, né? Então, mas entra na questão das falácias de maneira tangencial, mas 20 táticas para você arrasar nos debates. Também, quem quiser conhecer formas de fazer uma renda extra, vou deixar o link na descrição aqui, vai falar com o Clayson. O Clayson é um parceiro nosso do canal aqui, e ele vai dividir com você o material para que você possa conhecer caminhos para fazer uma graninha a mais por mês, aí já faz diferença para muita gente. Vá lá, confira e quem sabe possa fazer uma poupança, realizar algum projeto que você tem sonho aí, fazer uma viagem. Então, vá lá, confira. Um forte abraço e se cuide. Tchau!